tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, ao vivo, diretamente aqui pela TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV, e também um beijo muito grande para quem nos acompanha pelo site www.tvriopreto.tv. A gente sabe que a nossa audiência aqui em Rio Preto é muito grande, mas temos uma audiência maior ainda pela internet, com muitas pessoas nos acompanhando pela região, por outras cidades do nosso país e também fora do nosso Brasil. Muito obrigada a todos que nos acompanham diariamente. Nosso bate-papo hoje é um papo bastante sério com os meninos que estão em casa nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o famoso Novembro Azul. Quem vai me ajudar no bate-papo de hoje é o querido Fabiano Vettorasso, ele que é o nosso decorador e engenheiro de interiores, é ótimo, né? Engenheiro e decorador de interiores, mas todo mundo que está em casa entendeu. E vamos contar com uma colaboração muito especial, que é o Dr. Fábio Leite Couto Fernandes, ele que é chefe do serviço de oncologia do Hospital de Base. Menino, que responsabilidade, né? Bastante. Até chamei de menino porque ele é tão jovem, tão simpático. Obrigado pelo menino. Doutor, que loucura isso, né? A gente acaba de sair do Outubro Rosa, que é um mês em que as mulheres devem prestar atenção e direcionar todo o cuidado médico dela para uma prevenção mesmo de saúde, de qualidade de vida. E agora a gente entra no Novembro Azul, que traz mais ou menos o mesmo conceito, né? Traz sim. O Novembro Azul, ele veio no bojo de tudo isso, né? Para que nós pudéssemos assim alertar os homens da importância de se cuidar, não só em relação à próstata, mas em relação a cuidados gerais. O homem é muito difícil de ir ao médico, prevenção é uma palavra que não existe, né, no dicionário masculino. Então, a gente sabe que essas doenças, como o câncer e outras doenças também, precisam de uma prevenção. Isso é muito importante. Então, pegando a carona no Outubro Rosa, veio o Novembro Azul. Veio o Novembro Azul. Fabiano, você foge um pouco dos exames? Assim? Fujo. Como é que é? Foge. Ah lá, tá vendo, doutor? Como é que é? Nós temos até um menino aqui para ajudar a gente a mostrar para as pessoas. Eu acho que faz parte mesmo. Meu pai fugia, todo mundo, o vô fugia. Eu acho que a gente tem esse costume, na verdade acho que faz parte da cultura brasileira mesmo, né? Eu acho que o brasileiro não tem muito essa coisa da prevenção, né? Não sei se é porque a gente tem uma saúde pública que também não ajuda muito, né? A gente tem uma situação meio que instável, ora a gente tem mais atendimento, ora menos, mas de um modo geral a gente não tem muito esse costume. Eu não me lembro, por exemplo, de crianças de falar, não, vamos ao médico, precisamos ver como é que está o crescimento, essa coisa toda. É verdade. Bom, nós temos, assim, a bênção de estar num estado diferente, né, na federação, e numa cidade mais diferente ainda, porque assim Rio Preto tem uma atmosfera médica, né? Não dá para fugir de médico dentro de Rio Preto, né? Não, e ainda bem que aqui a gente não precisa fugir, porque aqui nós estamos na mão dos melhores especialistas. Então, aqui pelo menos minha filha, meu amigo, se tiver aqui, você está em boas mãos, isso é fato. Até vem uma migração gigante para cá, né? Toda a região do país todo, né? É referência hoje. Do país todo, e nós temos no Hospital de Base, que é onde eu fico mais baseado, nós temos alguns pacientes que vêm de fora, inclusive do exterior. Nossa! Por conta realmente dessa referência. Da referência e tal, né? Graças a Deus, Rio Preto é referência em muitas especialidades, em muitas disciplinas, né? Nós temos uma das melhores faculdades. A Faculdade de Medicina, por exemplo, é o segundo maior, a segunda maior instituição que recebe residentes do país. Olha que legal, eu não sabia dessa informação. E pessoas assim do Brasil inteiro, né? Aliás, hoje estão ocorrendo as provas de residência e assim, boa sorte para a galera aí que está prestando a prova, sejam bem-vindos. São misturados. Totalmente misturados. Exatamente, então isso nos enche de orgulho. Mas realmente o homem tem essa dificuldade, né, de ir ao médico, de fazer exames, nunca tem tempo, está sempre trabalhando, não porque hoje eu tenho que viajar não sei para onde. Não, tem reunião não sei das quantas. Tem que tomar uma cerveja. Tem esse compromisso também que é quase que inadiável para os homens, né? O churrasco, a cerveja, o futebol não pode adiar. Pode sim, gente, que isso? E você sabe que eu faço disso a minha meia culpa também. Olá, porque vamos ver. Uma vez um paciente me perguntou assim, mas o senhor faz tudo isso que o senhor está me falando?
Eu falei, olha, eu sou cristão, não posso mentir. Aí vem aquela coisa da consciência, né? Não é bem. Eu falei, vamos mudar de assunto. Assim, A conversa não é com você, é comigo, a história, peraí, vamos exatamente. negociar. Infelizmente. Mas é muito engraçado, né? A gente estava conversando antes de iniciar o programa da questão do preconceito, que a maioria dos homens tem preconceito, tem medo, tem receio quanto ao exame de próstata. Mas vamos combinar. Minha amiga que está em casa me escutando vai entender o que eu estou falando. Gente, para nós mulheres é muito mais complexo, porque a gente fica lá numa posição mega desconfortável, normalmente tem uma plateia junto, porque tem assistente do doutor, né? E a gente lá com aquela cara de paisagem. De vocês não estão nem vendo a história. Vamos combinar. Vocês não vão nem ver a história. É verdade, porque uma das posições em que é preconizado para fazer o exame é de lado. É de lado. Então, pronto, então, você vai de olhar lado, pra parede, ó. Você com não vai a nem ficar perna desconfiado. dobrada, você, assim, realmente você não vê o médico fazendo o exame. E uma coisa interessante é que o exame de próstata, ele dura 3 segundos. Olha isso, gente. 3 segundos para você ter Não precisa ter tanto medo, eu acho que é meia hora que vai ficar fazendo Não, exame. Não é não isso, vai. preto Vai não ficar usa meia muito hora água. passeando lá, né? Não, gente, exato. 3 segundos. Não é isso. Exato, O 3 Adolfo tá segundos. achando que Tá. Depois vão perguntar se ele já fez. Ou se não chegou na hora ainda. São 3 segundos. 3 segundos. E não é nem do jeito que todo mundo imagina, né? Não, assim, a próstata, ela é bem no início ou no final do reto. Então, com uma polpa digital, sabe, uma polpa e um pouquinho, você sente toda a próstata. Entendi. Então, para quem está acostumado a fazer esse tipo de exame, é muito rápido, né? Alguns pacientes falam, mas é só isso? Eu falo, Já acabou? eu não aceito reclamações, assim. Acabou. Não, é só isso mesmo e tal. Então é um exame assim que a pessoa, a gente vê o paciente vai lá com medo, né, suando porque acha que vai ser um exame. Não, calma, é bem tranquilo mesmo. E Ele acha que ele vai aliado, ser invadido, né? Calma, gente, não é uma invasão territorial. Exatamente, alguns pacientes ficam com vergonha. E eu sempre falo para eles, examinar sua próstata ou seu joelho, para mim é a mesma coisa. Sim. Como quando eu recebo as mulheres para ver mama, câncer de mama, é outro olhar, é tudo muito técnico, tudo muito profissional, rápido, tudo com um protocolo a ser seguido. protocolo, etc. Então, assim, bobagem ter medo de um exame tão simples, né? E também, aliado a isso, tem o exame de sangue, né? O PSA, que é um exame que nos ajuda a fechar o diagnóstico, tanto em relação ao câncer, quanto em relação a outras doenças e tal, né? Quais são as doenças mais incidentes hoje nos homens, doutor? Assim, as mais comuns? Bom, assim, ainda nós temos as doenças cardiovasculares, que são bastante importantes, né? Como Porque o os homem, para ajudar, também é mais infartos, sedentário que a mulher, né? muito mais sedentário, os AVCs, por exemplo. Agora, a estimativa é que por volta de 2030, mais ou menos, haja uma inversão. O câncer sendo a doença mais incidente, provavelmente a que mais mata, e as doenças cardiovasculares caindo para um segundo plano. Isso pode acontecer. E então o PSA é um exame de sangue muito tranquilo, né? E a gente sempre diz, você vai lá no médico, colhe colesterol, triglicérides, etc. Por que não colher um PSA também, né? Na hora de fazer o toque, procure o profissional que saiba fazer o toque e tal, mas ele também é importante, né? Então, assim... Eu acho que é um conjunto de ações, né? É como a mulher quando ela vai ao ginecologista, ela não sai de lá com apenas um exame para fazer, porque a gente tem uma máquina que é muito grande, que por meio de um exame você não vai ter um diagnóstico total. Então tem que fazer todos os exames mesmo, tem que estar por dentro de tudo para poder ter uma qualidade de vida e prolongar a sua vida, né? Que eu acho que é o mais importante. E uma coisa importante é que às vezes o homem tem muito sintoma de prostatismo, que a gente chama, né? Dificuldade para urinar, levantar à noite para urinar pouquinho e várias vezes, etc. E achando que assim, eu estou com câncer ou alguma coisa assim, e não vai ao médico. E isso muitas vezes se resolve com um comprimido por dia só para relaxar a próstata. Por outro lado, tem muitos homens que não sentem absolutamente nada e já têm o câncer. Olha só. Porque a próstata é como se ela fosse uma maçã. Quando você corta, o formato é mais ou menos aquele. Tem a casca e a parte interna e tal,
a polpa, o câncer ele começa na casca da próstata. Entendi. Então até que ele invada toda a polpa, toda a parte fibroglandular da próstata e dê sintomas e tal, demora. Então não dá, mas eu não sinto nada, por que eu vou ao médico? Justamente porque você não sente nada. Para você não sentir. Para você realmente não sentir. Ó, você que está nos acompanhando, não saia daí. A gente vai para um breve comercial e já volta para continuar esse papo muito esclarecedor com o Dr. Fábio. Não saia daí. Rio Preto Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Falei que era bem rapidinho o nosso intervalo comercial para continuar trazendo muitas informações esclarecedoras para vocês sobre o Novembro Azul. Doutor, um exame que o homem não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Qual que seria? Bom, além de próstata e... Além do de próstata. Hoje é consenso mundial, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que tanto homens quanto mulheres... Ó a dica, hein, gente? Tanto homens como mulheres. Como mulheres. 50 anos, colonoscopia. Colonoscopia. A colonoscopia é a endoscopia, só que faz pelo reto. Entendi. Por que isso? Porque a incidência de câncer de cólon e reto, que é o intestino grosso e o final do intestino grosso, aumentou muito. Isso por conta do sedentarismo, por conta do ganho de peso, alimentação e, aliás, a sobrepeso, obesidade, hoje a gente consegue implicar em inúmeros tipos de câncer. Inúmeros. Próstata, mama, inclusive é um dos fatores de risco. Em função em função só de ter o excesso de peso. É um fator de risco já. Fígado, vesícula, enfim. Fabiano, trata de fazer regime. Todo mundo. Foco na Aninha. Nossa amiga nutricionista que não está aqui hoje, foco na Aninha, vai ficar todo mundo magrinho. Porque na verdade a obesidade traz muita coisa, né? Traz. Isso sem contar as doenças cardiovasculares, que ainda é aquilo que é mais incidente, né? Então, a colonoscopia aos 50 anos é assim mandatória, é fundamental, essencial, e é um exame que se faz dormindo. Você não assiste o exame, então tem muita gente que totalmente tranquilo e seguro, né? Então é um exame que deve ser feito. Outros exames, eu acho que esses exames de doenças cardiovasculares, fígado, como triglicérides, colesterol... Uma visita anual ao cardiologista faz muito bem, né? Fundamental, né? Para a mulher, a prevenção, né, de câncer de mama, câncer de colo de útero, nós ainda temos muito no Brasil. Verdade. É uma das doenças mais incidentes, por pura falta de procura do médico em algumas áreas, algumas regiões do Brasil, por falta de condições de atendimento. A gente sabe disso, mas não é o que acontece aqui. Então, mama, colo de útero, etc. Muito bom. Ó, para quem está em casa e a gente poder te ajudar um pouquinho mais, a gente separou um vídeo muito bacana, bem ilustrativo, contando o que é o Novembro Azul. Solta no ar.
incrível. Acho que é bem isso mesmo, né? O corpo humano, Deus na sua infinita perfeição criou uma máquina tão incrível, que funciona tão bem, mas às vezes a gente esquece de dar os reparos na máquina, né? E toda máquina precisa de um reparo, precisa de um cuidado especial. Precisa, e assim, o Novembro Azul é bem isso. Não é só uma questão de prevenção de câncer de próstata, é uma prevenção geral, né? E hoje a gente sabe assim que nós temos a prevenção primária, que é antes de você ficar doente, a secundária, que é aquela em que você faz o diagnóstico precoce, levando as pessoas à cura, e de uma maneira geral, 70% dos casos de câncer hoje são curáveis. Olha que bom. Cura mesmo, né? Depende muito do estágio em que você descobre. E a prevenção terciária, que é quando você trata a pessoa e tenta reinseri-la, já descobre mais tardiamente, etc. E a pessoa, você ajuda no que for possível e tal. Mas hoje em dia tem a prevenção primária, que é essa questão de alimentação, sobrepeso, tomar cuidado, fazer atividade física, cuidado com a osteoporose, como é que vai a sua vitamina D, né? A gente vive fechado, com ar-condicionado, não toma um pouquinho de sol. Então a prevenção primária hoje é o que tem chamado muito a atenção e muita gente tem ido ao consultório para isso. Doutor, eu tenho um achismo meu, não sei se você vai concordar comigo, é achismo, tá, gente? Eu não li isso em lugar nenhum e vou botar o doutor numa saia justa perguntando, porque eu acho que essa é uma associação que eu faço. Eu não sei, a alimentação que a gente tem hoje, ela tem tantos conservantes, tantos produtos químicos, tantas coisas que a gente não sabe nem direito o que tem, que eu de verdade associo essa quantidade de casos de câncer que a gente tem à questão da alimentação. De uma alimentação que a gente não sabe qual é a procedência, qual é o tipo de componente químico que está fazendo com que ela tenha uma duração maior. Isso me preocupa de um tanto, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ingerir mais coisas desse tipo. Concorda com, com esse meu achismo maluco? Concordo, são embutidos, são latas, são N coisas que a gente não consegue comer nada natural, né? É muito difícil, né? É verdade, assim, e hoje a gente sabe isso de maneira muito clara, né? Eu não tenho dúvida de que 30% dos casos de câncer, eles vêm por conta da alimentação, né? Porque realmente o organismo é como uma caderneta de poupança. O que você depositar é o que você vai ter lá para frente, né? Tem muita coisa que dá para evitar. E você escolhe numa determinada idade como serão os seus próximos 5, 10 e 15 anos, dependendo de como você, do quanto você se cuida, etc. Mas você tem razão, né? Não só os conservantes, como por exemplo os antibióticos. Hoje, assim, os antibióticos eles são usados em larga escala para culturas, né? E também para ovinos, ou enfim. Então nós estamos ingerindo aquilo, sabe? Isso tem a ver com a família em si, ser predisposta àquela alimentação durante toda uma vida, por exemplo, pais, filhos, que netos. Já comiam daquele jeito, que é isso. A predisposição do câncer talvez atingir uma próxima geração. É difícil a gente estabelecer mais ou menos, isso dessa maneira. O que a gente sabe é que é claro que se você vive ou viveu no contexto de uma família que tinha uma alimentação saudável, etc., provavelmente as suas reservas ou as injúrias que você fez com que o teu corpo tivesse que absorver vão ser muito menores se você teve uma dieta saudável. E o inverso é verdadeiro, né? Se foi se é uma dieta tipo fast food, em que você passa num determinado lugar e dá um lanche para a criança para ela não sossegar te incomodar e sossegar o facho, mais fácil. É claro que é aquilo mais fácil, né? Aquilo vai impactar na vida às vezes dela, o caminho sem mais dúvida fácil nem nenhuma. sempre é o mais saudável, né? Verdade. Eu tenho uma curiosidade aí particular mesmo, que é assim, eu já li em vários... Oi? Comercial? Fico tão deprimida. Pra depois. Então, eu vou rapidinho para o comercial e quando eu voltar eu faço a pergunta pro Dr. Fábio. Não saia daí.
Preto Shopping. Visite nossa decoração, encontre o Papai Noel e assista às fantásticas paradas de Natal. Você ainda concorre a 2 carros 0 km. Natal Rio Preto Shopping. Normalmente sou eu que corto as pessoas. Hoje eu fui cortada para chamar o comercial, mas tudo bem, gente. Fazer o quê? Um dia da caça, outro do caçador. Paciência. Doutor, eu tenho uma curiosidade que, assim, eu já li em diversas reportagens, em diversos sites e tudo mais, dizendo que o câncer, ele é a doença da alma, né? Que a pessoa, ela acaba desenvolvendo o câncer, que todo mundo tem a célula cancerígena, mas que umas desenvolvem, outras não, por questões emocionais. Isso faz sentido? Esse é um tipo de dado que não dá para você mensurar cientificamente, porque as variáveis são muito importantes, né? O que eu vejo de experiência, o que eu vejo no consultório, é que quando as pessoas têm que se submeter a algum tipo de tratamento, como quimioterapia, etc., aquelas pessoas que são positivas, aquelas pessoas que enfrentam o tratamento ou a doença de uma maneira mais proativa, né? Algumas até continuando a trabalhar, mesmo que seja dentro de casa e etc., normalmente tem menos sintomas, sabe? Ou sofrem sintomas menos sofrem as consequências. menos, etc. E a família também sofre menos, porque quando uma pessoa fica doente, principalmente com uma doença que tem um estigma como o câncer, que é assustadora, né? Assustador, a família adoece junto. Em algum tipo, assim, de alguma maneira. De alguma maneira a família, então não é o contexto de você tratar a pessoa, a felicidade da alma, etc. Ela ajuda sim, eu não sei o quanto isso seria como um fator de proteção, né? Eu não tenho um dado científico para isso, é claro, mas a maneira como a família encara o tratamento e não só o paciente ajuda muito, os cuidadores, sabe? Porque se fica um clima assim de, puxa, coitado, ele está pré-funeral, com câncer, né? Sabe? Ele está com câncer, sim, ele está com câncer, mas qual é o prognóstico? Ou então um paciente que tem um prognóstico que é ruim cientificamente, que a estatística não favorece, o que é que vocês vão fazer nesse tempo, nesse período que ele tem junto a vocês, que essa pessoa vai conviver com vocês, sabe? Fazer disso um melhor tempo. Fazer disso aquele melhor momento, né? Exato. Ficou emocionado agora, né? Eu passei 4 meses com meu pai. Dr. Fábio, inclusive, que fez toda a parte de químio. Que não, uma pena que não deu resultado, porque o câncer dele já era muito avançado, né? Mas eu penso que a família, a união familiar, o doente ser paciente, né? Eu lembro que meu pai nunca reclamou, né? Ele ficava quieto e falava, não, é para ser, vai ser assim, e a gente vai ver o que vai acontecer, né? E eu penso que a perca dele em 4 meses pra gente foi o melhor que poderia acontecer pra ele, né? Pelo não sofrimento né? pós. É o egoísmo que a gente pode passar pra frente, né? Quando eu falava pra ele tudo vai dar certo, era pra dar certo pra ele, não no nosso egoísmo de ser humano, de querer a pessoa, apalpar a pessoa. Eu acho que isso hoje, minha mãe, minhas irmãs entendem bem. A gente leva um tempo pra essa ficha cair, né? Pra gente entender que... E olha, pra você ver como essa questão do câncer é importante, está se tornando assim, já é um problema de saúde pública, a gente já reconhece isso. O meu pai morreu de câncer, o seu pai morreu de câncer, a minha mãe, a sua mãe morreu de câncer, e assim, é difícil hoje a família que não tem um caso de câncer. Então, assim, sabe, aquele estigma de que assim, eu não posso falar nesta doença. Não, tem que ser falado, tem que ser falado. Tem que ser e sempre conversado. Falar que cada câncer, cada pessoa é uma cada história, caso não é? Totalmente não se faz diferente. a comparação, né? Porque vem tanta gente querendo comparar e contar catástrofes e tal. Espera o seu, né? Espera cada um. Não espera o meu, não. Não, assim, cada um espera a sua... O que vai acontecer com o seu câncer, a sua, não é isso, a sua doutor, história, né? A sua história. O seu acontecimento. Da doença em si. Saia justa pro doutor. O senhor acredita na cura?
dele, numa vacina, em algo poderoso que vire para que a gente possa dormir tranquilo e falar assim, que bom, estamos livres disso, como ficamos livres de tantas outras doenças? Eu acredito assim, acredito sim, eu acredito tanto na cura, então a gente está falando no caso de alguém que já tenha câncer e vai ter uma chance de ser curado e morrer de velhinho ou por algum outro motivo. Acredito porque eu vejo isso no consultório, os colegas oncologistas assim veem isso, né? Então a cura ela já existe e por isso a questão da prevenção. Agora, quanto a alguma medicação ou alguma coisa que evite que o câncer apareça, isso chama quimioprevenção, isso já é trabalhado, né? Por exemplo, câncer de colo de útero. Hoje a gente tem a vacina para prevenção de câncer de colo de útero, que você dá normalmente nas meninas, mas também nos meninos, antes de começar a vida sexual. Isso é um tipo de quimioprevenção, né? Isso é para justamente prevenir que o HPV se desenvolva, etc. e tal. Então é uma maneira de fazer isso, né? E outros compostos, né? Que a gente conhece e tal. Aí fica também aquela questão que todo mundo pergunta, e assim eu recebi milhares de WhatsApps, e-mails e tal, é que essa medicação, a fosfetanolamina, que estava da USP de São Carlos, e que agora está proibido inclusive o fornecimento, né? Aproveitando o gancho aí da saia justa, é que é muito comum, principalmente aqui no interior, as garrafadas, os chás, etc. e tal, que curam o câncer, ou curam qualquer tipo de câncer, ou o comprimido, ou qualquer outro tipo a de doença, cápsula, né? O composto químico e tal. Como houve, assim, toda uma questão nacional sobre a fosfetanolamina, hoje o governo federal está pesquisando especificamente a fosfetanolamina. Sobre ela, de repente, seja um caminho, né? Deus permita que seja, né? Mas enquanto ela não estiver cientificamente comprovada, ou essas garrafadas e tal, não menosprezando, mas isso é química. Tudo é química. Então, cuidado com o que você está ingerindo. E se for ingerir alguma coisa, converse com o médico e tal, porque às vezes um composto químico pode anular o tratamento, sabe? Pode fazer com que você tenha uma gastrite, e hoje a gente tem muita quimioterapia via oral, e diminui a absorção. Então, assim, converse, né? Hoje o papo é aberto no consultório. Aliás, tem que ser aberto, né? Foi-se o tempo em que as coisas eram tratadas entre quatro paredes e com certo tabu. Então, assim, não tenha medo de conversar com o seu médico, tire todas as dúvidas. Eu tenho certeza que se você está passando por alguma coisa nesse sentido, vai dar tudo certo, mas conversa com ele que é o melhor caminho. Hoje o bate-papo foi para os meninos, mas eu tenho que mostrar minha roupa para as meninas, porque senão depois elas ficam enlouquecidas. Estou usando hoje contramão não, Cora Canela hoje, desculpa Cora Canela. Adoro preto e branco, é um clássico, vai bem para qualquer idade e para qualquer ocasião. Preto e branco é sempre um coringa no guarda-roupa de qualquer mulher antenada na moda, e a Cora Canela é uma confecção atacadista. Para solicitar o seu representante, o endereço do site está aí e eu assino embaixo e indico Cora Canela. Beijo, Suelen, obrigada pelo look de hoje, tá lindíssimo. Doutor, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você, muito bom. Porque eu penso que se a gente tivesse 10% de médicos atenciosos como você, com paciência de poder explicar pra gente o que são as coisas, eu acho que a gente teria muito menos dúvidas esparramadas por aí, muito menos achismos e muito menos medo de ir ao consultório médico, procurar ajuda e procurar a prevenção. Imagina, assim, sou eu que agradeço. Uma das funções da universidade é difundir conhecimento mesmo, e eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Então, nós do Hospital de Base, Faculdade de Medicina, e assim, estamos sempre, estaremos sempre à disposição, viu? Tiro o chapéu para vocês, porque vocês são do bem mesmo. Fá, obrigada mais uma vez. Doutor, muito obrigada. A você aí de casa já sabe, o nosso encontro está marcadinho aqui amanhã às 14 horas. E meninos, por favor, marquem suas consultas médicas, vão se cuidar. As esposas, as mamães, as irmãs, os filhos agradecem. Beijo gigantesco no coração de cada um de vocês, e amanhã a gente está juntinho às 14 horas. Tchau, tchau.